Ei galera, eu sou o Gaspar e esse é o Beat Day, um sábado especial com 6 atividades inéditas, preparados por um timaço de feras, e de quebra, uma surpresinha que só revelaremos ao final do dia. Mas olha só, eu imagino que você deve estar se perguntando, ué, a Beat Week 2021 não tinha acabado? Pois é, né? A gente ficou um pouquinho apegado a essa edição, e por isso pensamos em uma forma de encerrá-la com chave de ouro. E nada melhor do que trazer episódios extras, com direito à certificação. Isso mesmo, não tivemos um período para inscrições, mas você poderá se credenciar em qualquer atividade. Basta escanear o QR Code que aparecerá no canto inferior da tela durante a transmissão e preencher o formulário corretamente. Tá preparado? Já se acomodou? Então bora! Para dar início aos trabalhos, apresentamos a vocês a palestra Design enquanto ferramenta de impacto social, por Beth Brands. Ela que atua na área há mais de 8 anos e possui uma vasta bagagem em linguagem e identidade de marca. Já transitou de agências de publicidade a multinacionais de tecnologia e hoje é diretora criativa no time de crescimento da Moises, o aplicativo com inteligência artificial que separa vocais de instrumentais de músicas. É contigo, Beth! Oi, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da Beat Week. Eu fiquei muito feliz com o convite, sobretudo porque eu me identifico muito com o evento. Eu senti que é um evento extremamente organizado, então é uma honra para mim ter sido uma das escolhidas para palestrar. E aí eu gostaria de deixar claro que eu não queria que vocês enxergassem como uma palestra, mas sim como uma conversa, né, como uma troca. Eu espero que eu passe um pouco do que eu sei para vocês que estão me ouvindo, para vocês que estão me assistindo. E eu espero que seja algo assim, que tenha uma fluidez. Eu confesso que estou um pouco nervosa, mas espero que isso vá se acalmando ao passar da apresentação. E é isso, minha gente. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que agora eu posso começar definitivamente com a apresentação. Tá. O que eu venho trazer hoje de tópico, de tema, é a minha visão enquanto designer, né? Então, eu queria passar esse conhecimento que eu tenho, um conhecimento de mercado, né, de atuação aí, que já faz mais de, acredito que 8 anos de mercado. Então, com a minha visão de hoje, de como eu enxergo o design enquanto ferramenta de impacto social. E falando um pouco sobre mim, sobre a minha personalidade, né? Para quem não me conhece, eu sou Beth, eu sou natural de João Pessoa. Atualmente eu resido em Florianópolis e eu sou aquariana, né? Eu sou uma pessoa que tem uma certa convicção em signo. É um signo que eu me identifico muito. E desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa que tem um caráter meio inquieto e inconformado também. Então, se eu pensar na minha infância, eu lembro que enquanto as outras crianças estavam aprendendo sobre o movimento de rotação e translação da Terra, eu, eu tinha uma convicção de querer aprender sobre o porquê que a Via Láctea tinha esse nome, Via Láctea, né? Tem esse nome, por que recebeu esse nome? Então, eu ficava bem mais vidrada em assuntos que mais abstratos, né? De entender o porquê, a razão por trás das coisas. Então, esse foi um episódio assim que eu me lembro até hoje. Foi a minha irmã tem uma irmã mais velha, então ela me ensinava, né? Me ajudava nas tarefas de casa. E aí ela não ficava de certa forma, até meio irritada, assim, quando eu ficava fissurada em uma coisa que não era o ponto ali da questão, né? Então, eu sempre fui essa pessoa meio inquieta mesmo, meio, de certa forma, até um pouco enérgica, né? E aí, desde a infância, eu sempre soube que eu iria seguir para um caminho mais próximo da comunicação, das ciências humanas, do que as ciências da natureza, como biologia, química, exatas. E aí, na época do vestibular, eu prestei vestibular para jornalismo, mas eu lembro que nesse ano foi um ano muito difícil para mim, muito conturbado, e eu não consegui passar com a minha nota do Enem. E aí eu fiquei desesperada, né? Natural, aquela pressão toda em cima de mim. E nas últimas ali, no final dos acréscimos do segundo tempo, eu consegui uma meia bolsa no curso de Publicidade e Propaganda no IESP.
Então, eu fiz graduação em publicidade, eu não tenho formação em design, mas durante o curso eu entendi que eu poderia melhorar esse meu aspecto criativo dentro do curso, mas eu confesso que eu tive um pouco de frustração no sentido da redação publicitária, né? Eu fiz o curso achando que seria mais próximo da redação de jornalismo, e aí eu fui entendendo ali, né, com o passar do curso, durante o período do curso, os artifícios por trás da propaganda, né, da publicidade e propaganda. Eu não vou muito entrar em detalhes aqui, porque eu acho que isso é uma crítica assim histórica, já é de muito tempo que as pessoas, que os especialistas percebem, né, os impactos negativos da propaganda também. E eu acho que isso foi o que me fez criar uma identificação maior com o design, né? No curso de publicidade, a gente tem, acho que 2 ou 3 cadeiras relacionadas a design. E aí, pelo o design gráfico, eu acho que eu me identifiquei mais enquanto fundamento e conceito, né, do design. E aí isso somou com a minha visão de mundo, né? Porque eu considero que eu tenho uma visão de mundo é, antropofágica no sentido de beber muitas referências, né, de vários artefatos culturais ao redor do mundo. Eu sou uma pessoa que sempre quero conhecer algo novo, seja na música, na arte, na literatura, não tão quanto eu gostaria. Eu percebo que eu não tenho tanto hábito literário, não veio das minhas influências ali dentro enquanto indivíduo, né, da minha família. Mas eu sempre fui assim curiosa nesse sentido, né? Então eu acho que essa visão antropofágica trazendo para o movimento do modernismo no Brasil, né? Eu acho que é uma questão que eu me identifico muito e eu consigo trazer para vários âmbitos da minha vida, não só no profissional, né? Então de beber do que há de melhor, das melhores referências ao redor do mundo, independente da cultura, e trazer para a minha realidade, né? De alguma maneira. Então, eu uni o útil ao agradável, né? Então, eu acho que a conexão do design nasceu nesse sentido dessa minha visão mais ampla, assim, sobre a visão de mundo mesmo, né, nessa perspectiva. E aí, o match foi certeiro, eu me identifiquei desde o início, assim, lá no tempo da faculdade, e cá estou até hoje. E aí, durante o período da faculdade, eu tive a oportunidade de me aprimorar nessa área, né? Sobretudo na área de design gráfico. Eu consegui estágios, acho que em 2014, por aí, estágio em social media, então fazia alguns textos ali para social media, mas eu era muito verdinha. Então, eu aprendi basicamente tudo que eu sei sobre design, desde a teoria até a técnica, a prática, tudo, durante a minha trajetória profissional mesmo, né? Então, desde aquela época, eu entendi que para eu me tornar um designer assim, que fosse até referência para outras pessoas, eu precisava expor os meus trabalhos. Então, eu comecei lá atrás, me colocando nessa perspectiva de se expor em referências de diferentes cenários, de arte digital, jogos, cinema. E aí eu fui absorvendo tudo aquilo de alguma maneira, né, no meu pensamento disruptivo. E aí eu consegui montar um portfólio ali que pudesse chamar a atenção de alguma empresa. Eu sabia que o portfólio seria uma porta de entrada, assim, na minha carreira. Então, lá no início, meu portfólio não era nada assim incrível, como todo mundo que está iniciando, né? Eu tinha noção disso, mas eu respeitava que aquele era o meu momento enquanto profissional mesmo. E eu precisava quebrar essas barreiras, assim, que me impediam de não expor meu trabalho, de não procurar trocar com outras pessoas, de ter vergonha daquilo que eu estava fazendo. Então, eu fui quebrando isso aos poucos, até que eu consegui um certo alcance dentro da plataforma, né, do Behance. E aí que chegou a Vtex, né? Acho que foi o ponto-chave, assim, na minha carreira profissional. Eu construí um portfólio interessante, assim, no Behance. Então, eu já tinha, nesse tempo, né, que foi mais ou menos em 2019, quando a Vtex entrou em contato comigo,
Eles me encontraram no Behance, viram que eu tinha um certo know-how em composição gráfica, e aí eles enviaram um e-mail para mim, me convidando para fazer alguns processos de entrevista, né, para participar nessa ponta de identidade visual dentro do time de brand. E aí, como toda pessoa que tem um certo problema de autoestima, né, eu sou uma dessas pessoas, eu descartei a possibilidade no primeiro momento, né? Quando eles entraram em contato comigo por e-mail, eu já pensei, não, cara, como é que eu vou agregar numa empresa global, né? Eu acho que eu acabei esquecendo, não dei muito contexto sobre a Vtex. A Vtex é uma empresa de tecnologia feita para e-commerce, então é uma empresa de software, e eles estavam nesse processo, né, de construir o time de brand para conseguir ter uma consistência de mensagem, né, a nível global. Então, eu entrei, depois que eu aceitei esse desafio, né, depois de pensar muito sobre isso, eu aceitei até me mudar para o Rio, né, mudei de cidade, na época eu morava em João Pessoa. Então, eu nunca tinha morado fora também, na época, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos, não lembro agora, mas eu fiquei com muito receio de não conseguir dar conta, né, de sair da casa da minha mãe, morar sozinha, sobretudo no Rio, né, uma cidade totalmente diferente de João Pessoa em vários aspectos. E chegou um momento que eu decidi encarar esse desafio e assim fui. E aí, como eu falei, eu entrei bem nesse começo da marca, assim, do time, na verdade. Então, eles estavam passando por um reposicionamento de marca e eu entrei para ser ali o suporte na construção de um sistema de identidade, né? Então, eu usei muito o meu know-how do gráfico, eu já tinha alguns projetos, inclusive, reconhecidos pelo Behance, já tinha ganhado alguns selos, já tinha tido uma visibilidade interessante ali na plataforma, né? Então, comecei realmente lá dentro do Behance, depois que eu migrei a minha produção de conteúdo para o Instagram. Então, eu peguei todo esse meu know-how para agregar ao time, né, de brand. E aí, um dos projetos que eu mais me envolvi lá dentro, né, foi nessa construção desse sistema de identidade escalável, né. Lá eu confesso que foi um espaço que eu aprendi muito em pouco tempo, assim, considerando que 2 anos e meio, eu acho que não é muito tempo, né, quando você não tem uma graduação em design, mas basicamente tudo que eu sei hoje em dia sobre técnica do design, outras skills que eu na época não tinha também, como falar em público, como conseguir organizar os meus pensamentos para passar o meu pensamento para outra pessoa, né? Então, a Vtex foi muito positivo nesse sentido, de eu me desenvolver enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, foi um espaço que eu pude aprender muito com profissionais, assim, que eu tenho uma forte admiração, né? Então, o time era bem estruturado nesse sentido. E aí eu evolui muito, eu comecei a entender o impacto do meu trabalho, né? Sobretudo o impacto do design na comunicação, num contexto de empresa, assim, que é a nível global, né? Então, por mais que eu estivesse numa posição que, de certa forma, era mais demandada do que participando de decisões estratégicas de brand, eu já entendia o impacto ali do meu trabalho para que a marca conseguisse ter uma consistência a nível global realmente, né? Então, eu montei junto com outros profissionais um brand book, também participei de processos educacionais de outros times, né? De passar é, a identidade visual VTEX para outros times que também são designers, que trabalham com outros canais da marca, né? Então eu fui entendendo eu fui aprimorando esse meu fator natural de questionar tudo que eu estou fazendo, né? Independente se é uma peça para rede social, ou se é uma diagramação de um e-book, ou se é uma capa de um blog, eu sempre tentava entender o impacto que aquilo ia levar, né? Qual era o principal propósito daquela mensagem.
e, em um segundo plano, ou até, nesse sentido, em um segundo plano, entender como que a solução visual ia agregar ali naquele contexto, naquela mensagem, né? Então, se a gente trazer essa questão da dinâmica do Golden Circle, eu esqueci o nome do autor agora, acho que é Simon alguma coisa, eu consigo entender que essa teoria, ela cabe em exatamente tudo que eu faço, né? Não só no meu trabalho, mas sempre de procurar o porquê das coisas, né? Começar pelo porquê, pelo propósito. E aí, com esse nível, assim, de uma certa maturidade enquanto profissional, eu entendi, né, que todo design, no final das contas, ele deve pensar na experiência do usuário. Porque se a gente trazer para um contexto de design gráfico, no momento que você está diagramando, eu vou utilizar esse exemplo de e-book, porque era o que eu fazia mais enquanto entregável lá dentro, né? A gente tinha muitas demandas de diagramar e-book, de fazer capa de blog, de encontrar essa expressão visual, né, da marca. Mas isso sem você tirando o fator de pensar na experiência do usuário, né, de pensar no impacto que aquilo pode causar, você não consegue encontrar soluções que realmente são viáveis, né? Então, na minha concepção de design, né, com a maturidade que eu fui entendendo, né, naquela época, eu cheguei nessa conclusão que todo design, de alguma maneira, deve pensar na experiência do usuário, né? E se não deve, pelo menos deveria em algum momento, né? Eu acho que todo design, no final do dia, é UX design, né? Não só o design digital e que pensa na experiência, no UX e usabilidade e tudo mais, produtos digitais. E aí, com essa concepção, eu sempre fiquei pensando, será que eu preciso realmente mudar de área para ter uma carreira promissora no design? Hoje em dia eu já tenho essa resposta, eu acredito que não, eu acho que o design é muito amplo, eu acho que todo design, ele deve ser questionador por natureza, né? Deve ser proativo nesse sentido, de entender o impacto do que ele está se envolvendo ali, né? Então, na minha concepção, hoje eu estou mais confortável de dizer que eu não preciso mudar de área para ter uma carreira promissora naquilo que eu mais gosto de fazer, que é pensar em design, pensar no brand e no impacto que isso pode trazer de maneira positiva na vida das pessoas. E aí, como eu disse, eu passei, acho que mais ou menos uns 2 anos e meio dentro da VTEX, mas em algum momento eu sentia que eu não estava evoluindo, né? Eu acho que foi uma fase muito positiva, de eu aprimorar outras skills na fala, na apresentação, na ideia do design enquanto teoria mesmo, aprendi com muita gente. Mas em algum momento eu sentia que eu não estava evoluindo, né? Eu estava muito ainda nessa posição de receber demanda e ser mão na massa, né? No final do dia eu ainda estava nessa posição. E aí que eu decidi sair um pouco da minha bolha, de procurar esse desconforto nesse sentido de evoluir enquanto profissional, né? E aí, com a visão que eu consegui construir durante esse meu período, né, na empresa, eu entendi que eu estava numa ponta do design, né? Eu estava ainda nesse campo do visual. Eu queria participar de projetos que me permitissem entender, né, e dar minha opinião em decisões estratégicas de marketing. Então, eu queria estar mais próxima disso. O que eu percebi que na posição que eu estava eu não tinha essa oportunidade, né? Então, eu comecei a pensar, poxa, como é que eu faço para evoluir nessa área? Se eu continuar aqui, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu queria um pouco dessa agitação, desse desafio, para eu conseguir me provar enquanto profissional, enquanto pessoa. Eu gosto de mudar um pouco o universo que eu estou. Eu gosto de me colocar em lugares que eu não tenho tanto contexto, porque eu acho que é uma maneira assim, interessante de você aprender com outras pessoas, de você evoluir, né, enquanto pessoa também. Então, eu peguei todo esse meu conhecimento do gráfico, agregado com a relação, né, do gráfico com a mensagem, e tentei
evoluir, né? Procurar outras empresas que me pudessem, outros cargos que me pudessem, que me pudesse ter essa oportunidade. E aí eu comecei a fazer alguns processos seletivos. Eu recebi um convite, né? Eu participei de um processo seletivo no Nubank. E aí, vendo de fora, eu sempre admirei o Nubank no sentido do tudo que eles faziam, né? De tudo que eles fazem enquanto produto. E também quanto consistência de mensagem, né? Eu admiro muito a marca em como eles conseguem ter essa relação até mais próxima com os clientes, nessa questão de desburocratizar essa imagem de bancos, de tornar algo que é acessível para as pessoas. E eu fiz o processo seletivo do Nubank, eu passei no processo, mas aí eu tive, nesse meio tempo, eu precisei fazer algumas escolhas difíceis. Eu coloquei aqui o ícone da Moises, que foi a empresa que também, durante esse período, eu também estava fazendo o processo seletivo. E a Moises é um aplicativo de inteligência artificial feito para músicos, né? Então, como eu sempre amei música, eu acho que eu consumo música praticamente 24 horas por dia. Então, eu fiquei muito receosa. Eu disse, caramba, será que eu vou para o Nubank numa posição que era semelhante à posição que eu estava na Vtex, né, numa posição mais de construir essa consistência visual? Ou eu vou para Moises, que é um produto interessante, que é um produto que transfere, né, torna o produto acessível para esse universo do músico, porque a Moises é um aplicativo de inteligência artificial que permite com que músicos pratiquem, criem sua própria música. É um aplicativo que consegue separar as camadas de uma música, né, pela frequência da música. Então, achei isso incrível. Na minha cabeça, assim, de leiga, né, eu fiquei, cara, isso é uma inteligência muito da hora, assim, uma tecnologia muito da hora. Eu me identifiquei muito com o produto. E eu quis entender a fundo aquilo, né? Porque eu tenho uma visão de consumidora da música, né? Não sei como é feita a música por trás. Então, eu entendi que ali seria uma oportunidade de, mais uma vez, eu me projetar em lugares que eu não conhecia, né? Que eu não conhecia, que agora eu tenho bem mais contexto. E aí eu tomei a decisão, eu disse, não, então acho que eu vou para Moises, eu vou assumir um cargo de diretora criativa, é mais responsabilidade. Eu sabia que não ia ser uma tarefa fácil, mas eu quis me colocar nessa posição de me desafiar mesmo, né? Então, eu fiz essa escolha difícil, sabia, assim, a Nubank é interessante, é lindo, tudo parece muito maravilhoso, assim, com a visão vendo de fora, mas eu sinto que é uma marca que já tá no nível que parece que não tem muito o que se fazer ali, né? Então, eu prefiro entrar no início e entender com pessoas que estão trabalhando nesse posicionamento de marca ali desde o início, né? Do que chegar e já pegar o bonde andando, né? Então, eu acho que foi uma decisão assertiva que eu fiz nesse contexto. E ainda falando da Moises, né, eu sinto, o que eu mais me identifiquei é que, de certa forma, é uma maneira de tirar o poder, que é extremamente centralizado em grandes gravadoras, né, e transferir para um produto que é acessível, que pessoas comuns, que não têm tanta verba, né, conseguem produzir e criar sua arte, entendeu? Então, acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, enquanto serviço, produto, e foi um fator essencial para eu tomar essa, essa decisão, né? E aí, pensando em desafios atuais, como eu falei, não seria uma tarefa fácil, né? Eu sair de uma zona de conforto de estar ali mais produzindo imagens e diagramando, o que não é uma tarefa fácil, não estou aqui para desvalorizar, sobretudo porque foi o meu processo enquanto profissional e eu sei a complexidade de cada área, de cada atuação, mas eu senti que precisava participar mais de processo, né, de decisões estratégicas no que se refere à marca.
Então, lá na Moisés, eu tenho trabalhado junto com outros profissionais nessa construção do repertório, né, da marca. Então, um dos projetos que eu estou envolvida agora é o Brand Book, mas para além do visual, né, para além de um sistema gráfico, pensando em persona, em linguagem verbal, em linguagem visual, é, em como a gente pode projetar campanhas que vai atender a necessidade de um nicho. Então, eu tenho gostado dessa evolução, né, dessa trajetória. E aí, pensando nessa persona que eu criei já, a Betty Brands, né? Quem é a Betty Brands? Eu acho que, pelo que eu me lembro agora, eu criei essa persona em 2019, eu acho que foi durante o meu processo de autodescoberta dentro da Vtex, né? Nessa minha jornada um pouco mais solitária. E foi um nome que pegou, assim, eu percebi que foi uma virada de chave, assim, quando eu mudei o nome, né, no sentido, porque antes eu usava Elizabeth.design, e por mais que eu compartilhasse, já produzisse conteúdo relacionado a design, parece que não era tão branded, sabe, não era tão vendível, assim, esse nome. Eu acho que quando eu fiz a virada de chave, eu consegui ter um alcance ainda maior, sobretudo nas redes sociais, né, no Instagram. Então foi um ano bem intenso de autodescoberta, fiz muito projeto freela também, porque ao passo que eu trabalhava na Vtex, eu também fazia alguns projetos freelas, justo por essa minha sede de me colocar em lugares que eu não conheço, né? Então, tentando pensar em soluções de marca em diferentes segmentos. E hoje eu estou nesse processo de entendimento, né? De entender qual é o momento que eu estou. Então, eu percebo que eu ainda sou muito referenciada por identidade visual, até pelos projetos que eu tenho publicado, mas eu estou nessa transição. Eu percebi, cara, não adianta eu ficar produzindo conteúdo sobre identidade visual se eu sei que esse mercado, de alguma maneira, já está consolidado, né? Então, eu queria ficar um pouco off de rede social, de produzir conteúdo, porque eu precisei tomar uma decisão. Ou eu continuava produzindo conteúdo sobre identidade visual, ou eu me projetava em lugares que eu ainda não domino 100%, né? Então, para me projetar nesses lugares, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso me dedicar nessa área. Então, foi esse o momento, né? Eu decidi ficar off total e passar um tempo, assim, sem produzir ativamente ali para a comunidade, né? Porque eu senti que em 2019 eu consegui construir uma relação interessante com as pessoas que me seguiam, então eu trocava muito com essas pessoas, aprendia muito também. Já fiz algumas lives, então eu sempre estava naquele meio ali, falando sobre criatividade, sobre identidade visual, mas aí eu fui entendendo que eu estava muito focada nesse campo do design, né? E hoje eu tenho uma noção que a identidade visual é apenas um pontinho ali do iceberg no que se refere a uma estratégia de brand, né? No que se refere ao brand como um todo. E aí eu fui percebendo também que o próprio algoritmo do Instagram não é algo tão saudável, né? Eu senti que para eu me manter ali no auge, produzindo conteúdo, fazendo live, promovendo o espaço de troca, eu precisava produzir realmente conteúdo, basicamente todos os dias, né? E aí eu senti que dessa maneira, nesse fluxo, nesse ritmo, eu não ia conseguir evoluir em outras áreas. Então, novamente, esse meu senso de sempre estar me avaliando, de autocrítica, me fez me permitir dar pausas, né? Então, foi muito nesse sentido de, não, isso aqui não é para mim, para esse momento agora, eu preciso me dedicar em outras skills que eu ainda não tenho total confiança, até para fazer mais jus ao nome que eu carrego agora, né? Esse nome fictício de Bad Brands, né? Então, eu preciso ter mais contexto sobre brand, sobre estratégia,
do que propriamente sobre design gráfico ou identidade visual, né? Então, eu estou nesse movimento, né? Eu encaro como um desafio atual. E aí eu tenho alguma dica, assim, essa dica é algo que eu venho percebendo já faz alguns tempos, de que às vezes, por eu ter esses pensamentos muito disruptivos, em algum momento eles me atrapalham, sabe? Então, e às vezes, quando eu deixo eles me atrapalhar, eu tenho uma certa dificuldade de tomar alguma atitude, né? De fazer alguma coisa contra aqueles pensamentos negativos, né? Então, eu chamo como pensamentos impunes, né? Aquele que você sempre está ouvindo ali, daquela questão de autossabotagem, e deixa passar. Então, quando eu percebo que eu tenho um pensamento que vai me impactar negativamente, eu tento pegar esse pensamento, destrinchar e entender o porquê que eu estou pensando isso. O porquê que eu tenho esse medo das pessoas me julgarem. Eu sinto que não é um receio só meu, né? Sobretudo nesse contexto que a gente passa de cancelamento, de vida digital, de exposição. Então, em algum momento você tem que ter a malícia ali de saber ignorar esses pensamentos negativos quando necessário, né? E aí eu faço até uma brincadeira nesse sentido da Web 3.0, né? Eu penso como a BET 3.0, que admite que tem esse comportamento mais low profile mesmo, de pensar, cara, eu não preciso estar o tempo todo no auge, produzindo conteúdo para que por mais que a minha intenção lá atrás tenha sido positiva, e é positiva de fato, eu gosto de trocar esse espaço, de ter esse espaço de troca, de sentir que o meu trabalho está influenciando positivamente alguém, né? De entender que esses feedbacks constantes para outras pessoas são extremamente necessários, principalmente para mim, foi necessário lá no começo da minha carreira. Então, mas hoje eu entendo que se a gente pensar na história assim da própria internet, né? No começo, o computador e a internet era basicamente feita para trabalho. Depois veio a era digital, a era das redes sociais, a era da exposição, né? A era de trocar mensagens, né? De conectar pessoas, essa possibilidade de conectar pessoas. Mas eu enxergo que agora a gente está passando por um outro momento, né? Um momento onde as pessoas já têm essa consciência dos impactos negativos que a internet e essa reprodução em massa pode causar para a vida, né, individual de cada um. Então, eu estou nesse momento de entender que é melhor dar pausas e estudar, me aprofundar, do que estar ali de alguma forma só por estar, sabe? Sentir que eu não estou agregando tanto. Então, a dica que eu tenho para dar é nesse sentido, de você conseguir entender o momento que você está enquanto profissional e sempre ser uma pessoa questionadora, né? Eu acho que o design é sobre você se projetar no lugar de outras pessoas, entender a dor, de certa forma, né? E criar soluções que vai atender essa necessidade. Então, eu acho que é uma atividade, um comportamento que a gente deve fazer com a gente mesmo, né? De entender o momento que você está, a necessidade que você está passando, o que é que mais está gritando ali por ajuda. Então, eu queria finalizar com isso, de você começar a perceber a fase que está enquanto profissional, enquanto pessoa e, consequentemente, enquanto profissional. E é isso. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha conseguido atingir algum gatilho positivo em você. Se você se identificou em algum momento da minha fala, eu já vou ficar super feliz. E é isso, aqui está as minhas redes sociais, caso você queira trocar essa ideia comigo. Novamente, gostaria de agradecer toda a equipe B2E, que eu acho que é um evento muito importante, sobretudo porque é um evento feito por estudantes, né? E ainda mais no curso de mídias digitais da UFPB, então é das minhas raízes, então é algo que eu me identifico muito e espero que tenha várias outras edições e eu espero estar próxima novamente
desse evento, né? Então é isso, gente. Muito obrigada.